Vamos ler, meus irmãos, os versos de 20 a 30. Evangelho de Marcos 3, de 20 a 30. Hoje de manhã vamos conversar sobre conquistando a si mesmo. Conquistando a si mesmo. Evangelho de Marcos 3, de 20 a 30. Os irmãos abriram? Os irmãos encontraram? Evangelho de Marcos 3, de 20 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, mais uma vez e pedir que Deus complete essa palavra em nossos corações. Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã em que estamos felizes após um retiro tão abençoado, felizes pela saúde dos nossos filhos que já está boa, felizes por estas conquistas, mas queremos, ó Pai, conquistarmos a nós mesmos. Sabemos que esse é o maior desafio. Ajuda-nos, por favor, a conquistarmos a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. 1969, você sabe o que aconteceu? Foi o 10º gol do Pelé, mas o homem chegou à Lua. Algumas pessoas até hoje não acreditam nisso. Algumas pessoas acham que isso não aconteceu. Algumas pessoas acham que foi feito num estúdio. Bem, eu vou lembrar que naquele momento no mundo nós vivíamos a luta entre dois países, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética havia enviado para o espaço um primeiro foguete. Os Estados Unidos deu sua resposta enviando o primeiro homem. E você conhece aquela linda frase: é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Você lembra? Você lembra dele andando desse jeito? Eu pego lá o quarto dele, amor. Pois é, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre a conquista do espaço. É engraçado perceber que nós seres humanos conquistamos o espaço. Chegamos à Lua, temos microscópios, ou telescópios, me perdoe a expressão, questão do espaço, mas ainda temos dificuldade de conquistar o fundo do oceano. O ser humano chegou à Lua, mas não conseguiu chegar às zonas abissais do oceano. A Petrobras chega lá, mas o ser humano não consegue. O ser humano conseguiu andar na Lua, mas não consegue andar nas zonas abissais. A pressão é muito grande, é muito difícil. Estranho, conquistamos o espaço, mas ainda não conhecemos o planeta Terra em todos os lugares. Eu estou convicto de que mais difícil do que conquistar a Lua ou conquistar as profundidades do oceano é conquistarmos a nós mesmos. Porque estou convicto de que nosso maior inimigo não é o diabo, somos eu e você. Você é seu maior inimigo, eu sou o meu maior inimigo. Então temos que conquistar a nós mesmos, entrar dentro de nós, conquistar a nós mesmos. No início do século XX, um neurologista chamado Freud trouxe várias descobertas que se chamaram de psicanálise. Era o homem tentando conquistar a si mesmo, penetrar dentro de si, entrar dentro de si. Como é difícil isso. Eu olho para esse texto e percebo que Jesus nos dá alguns conselhos se nós queremos conquistar a nós mesmos. Eu quero conversar sobre isso com você hoje de manhã. Em primeiro lugar, você quer conquistar a si mesmo? Geralmente, quando estamos namorando, queremos conquistar a nossa esposa, mas conquistar a nós mesmos. Em primeiro lugar,
Se eu quero conquistar a mim mesmo, olha o verso 20, preciso ouvir a voz do meu corpo. Pode repetir isso para mim? Preciso ouvir A voz do meu corpo. o que o seu corpo está dizendo. É verdade que às vezes nosso corpo fala alguma coisa? Você já ouviu o barulho da sua barriga? Sim. Algumas barrigas estão falando alguma coisa aqui? Nossos corpos falam. O verso 20 diz: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. O estômago de Jesus, os discípulos diziam: queremos comida, queremos comida. Quando eu estou falando que precisamos ouvir nossos corpos, eu estou dizendo que precisamos estar atentos às necessidades humanas. Que necessidades nós temos? Alguns de nós têm necessidade de carinho, outros têm necessidade de afeto. A maioria de nós tem necessidade de comida. Estamos daqui a 25 minutos perto de meio-dia. Conhecer a voz do corpo. Infelizmente, há muitas pessoas na sociedade que estão se drogando, não estão ouvindo o que os seus corpos estão dizendo. Obrigado, irmão. Seus corpos dizem: não aguento mais isso. Mas as pessoas continuam fazendo isso. Outras pessoas não dormem mais, não ouvem a voz do corpo que diz: durma um pouco. Jesus não conseguia nem comer. Seu corpo dizia: preciso de comida. O que seu corpo está dizendo? Homens, quero falar com vocês, como eu odeio ir ao médico. Irmão, você está do lado do seu marido? Pode tocá-lo agora. Ele precisa ir ao médico, está irritante. Nós homens não suportamos ir ao médico. Nós precisamos ouvir a voz de nossos corpos. Conhecer a nós mesmos. E olhar para nós e pensar: o que o meu corpo está dizendo? Como está se manifestando? Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ouvi-lo. Em segundo lugar, para conquistar a mim mesmo, eu preciso ouvir a voz dos meus familiares. Olha o verso 21. O que a sua família fala sobre você? Olha o verso 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. A tua família também te acha maluco? O que a sua família fala sobre você? A minha versão diz: a família de Jesus disse: ele está fora de si. E quando você acompanha a narrativa, olha a partir do verso 31, olha aí na sua Bíblia a partir do verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram: tua mãe e seus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns diriam: Jesus foi grosso. Jesus estava andando, sempre uma multidão cercava, e ali alguém chegou e falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou: não, aqui estão minha irmã, aqui estão minha mãe, aqui estão meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai. Dá para entender por que Jesus foi seco. Não vou dizer grosso, mas seco. Porque os seus familiares estavam ali, não para pegar nenhum autógrafo, não para levarem um lanche. Seus familiares estavam ali porque achavam que Jesus estava louco. Se você voltar 10 versículos, verá no verso 21, seus familiares, ao ouvirem falar disso, ou seja, que Jesus andava uma multidão com ele, seus familiares diziam: ele está fora de si. Eu não sei se a sua família diz isso sobre você, mas eu quero dizer a você que talvez a sua família diga: você está fora de si. Há frases que nós precisamos ouvir de nossos familiares. Há frases de nossos familiares que são diabólicas. Mas uma coisa também como uma decisão. Quando eu vou casar alguém, eu sempre pergunto se os pais aprovam o casamento. Porque se os pais não aprovam o casamento, se Deus está com você, quem crê que Deus vai convencer os pais? Diga amém.